O que aconteceria se não houvesse nenhum céu ou inferno para eu definir o certo e o errado? O que aconteceria se eu pudesse fazer algo que ninguém testemunharia e não teria nenhum efeito na minha eternidade? Por que é que matar é errado, independente do 5º mandamento? Por que é que desrespeitar pai e mãe é um equívoco, independente de haver um céu ou um inferno? Esta é a questão da ética. Qual é o sistema racional para eu poder desenvolver? E eu vou me prender não ao primeiro, mas ao mais importante dos criadores dessa ideia, que é o grande Aristóteles, que decidiu escrever um livro com o título do nome do filho dele. E é muito interessante que ele o tenha feito. É um legado dele para o filho. E o livro se chamou Ética Nicômaco. Com isso, Aristóteles queria dizer que ele quer mostrar de forma clara ao filho o que é o bom comportamento. Esse livro extraordinário, fácil de ser lido, existe na internet, dezenas de traduções. Aristóteles nos traduz desde o início, eu tiro isso do primeiro capítulo, em primeiro lugar, que a virtude ética é adquirida, não vem conosco. Ao contrário do que Platão dizia, que a gente nascia com ideias já. Ela é adquirida pelo hábito. Então, primeiro mandamento ético de Aristóteles: crianças são amorais. Crianças não sabem o que é certo e errado. Crianças não medem consequências dos seus atos. Elas têm que ser ensinadas. Por isso que a ética entra em colapso hoje, porque a força para ensinar está diminuindo entre nós. Nós temos medo de não sermos amados e por isso mimamos. E assim, ao invés de amor, criamos imbecis, que é o resultado de todo mimo. Toda criança mimada vira um imbecil, insuportável. E os pais que amam muito ao mimarem estão produzindo alguém incapaz, desagradável e inútil no futuro. Agora, se eu quero educar, eu vou ter que estabelecer limites, porque os limites provocam trauma e o trauma é o início da educação. Bota o dedo na tomada, leva um choque e não põe mais. Pavlov, ação e reação. Ou seja, educar é estabelecer limites. E Aristóteles defende isso desde o início. Ela é adquirida com hábito. Alguns são difíceis de passar adiante. Outros precisam de muita insistência. Nós não nascemos com isso, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. É a crença de Aristóteles na educação que eu acho fascinante. Nós podemos moldar o ser humano para que ele aprenda a perceber o espaço do outro e aprenda que ele não é único no mundo. Nós podemos moldar o ser humano para que ele saiba que ele faz parte de um todo, que ele não é a única pessoa neste planeta. E, com isso, ele vai desenvolver um senso ético. Primeiro conselho aristotélico: eduquem. Hoje, isto não vale só para crianças. Se vocês estão numa empresa, se vocês têm a posse de uma empresa ou trabalham numa, se vocês possuem uma farmácia ou trabalham para uma, vocês vão ter que perceber que hoje nós temos que educar adultos também. É uma novidade. Nós temos que educar adultos hoje, porque alguém pulou essa fase. Alguém pulou essa fase. E é possível, nem sempre, mas é possível, educar adultos. É por repetição, nem sempre. Toda a base da ética aristotélica e toda a base do mundo aristotélico é a ideia de responsabilidade. O que acontece passa por mim. Responsabilidade, gente, é quando eu decido me incluir no pacote. Observem as seguintes frases muito comuns em conversas entre nós. O brasileiro é sempre atrasado. Esta frase é adequada para um estrangeiro. Não é muito simpática, mas é adequada a um estrangeiro. Um brasileiro dizer isso está implicando dizer que ele não é brasileiro ou ele é pontual. Os brasileiros não sabem votar. O brasileiro é muito assim instável nos sentimentos. Todas essas frases que povoam nossas conversas omitem meu eu. Ora, as pessoas são muito invejosas e eu nunca encontrei alguém que invejasse. Mas todos dizem que as pessoas são invejosas. Há um problema entre numerador e denominador. Todos são invejados e nunca encontrei um invejoso, que é o pecado mais envergonhado de todos. Ninguém diz eu invejo, ninguém diz isso. Responsabilidade é quando eu coloco o meu na reta.
quando eu passo a pensar, o trânsito de São Paulo é ruim, é violento e não é cidadão. Qual é a minha participação nisso? São Paulo é uma cidade frequentemente suja, apesar de nós amarmos a cidade que fará aniversário semana que vem, frequentemente ela é suja. Qual é a minha participação nessa sujeira? Este condomínio, as pessoas são muito difíceis. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Ou quanto eu colaboro para essa dificuldade existir? Porque reunião de condomínio é quase o fim da esperança na humanidade, né? A gente confia na humanidade até o início da reunião de condomínio. Responsabilidade é o primeiro passo da ética, porque eu não passo mais a observar o mundo como espectador, mas entendendo que eu sou parte deste processo. Quando eu entendo isso, muda a minha maneira de estar no mundo e de ser no mundo. Eu me torno um ser histórico, que passa a dizer que a política brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que a ética brasileira, entre outras coisas, passa por mim. Que o trânsito, que a sujeira e que tudo mais passa por mim, que combato ou colaboro com isso. Que o mundo será fruto de muitos eus históricos, de muitos seres históricos. É uma das coisas mais comuns na análise das pessoas, profissionalmente e psicologicamente, a omissão do eu, a omissão do papel que o indivíduo exerce. Qual é o problema que eu enfrento na minha empresa? Qual é o problema que eu enfrento na minha farmácia? Qual é o problema que eu enfrento no meu escritório? Passa por mim. Passa o problema e passa a solução. Quando nós descobrirmos isso, nós temos uma postura totalmente diferente. Porque a tradição nossa é a alienação, ou o que Sartre chama de má-fé. Não tem a ver comigo.